Eu sou Leila Maria Moreno, diretora de projetos da Sarau Cultura Brasileira, e é um prazer estar aqui apresentando o nosso Sarau de Ideias, nosso podcast, para a gente conversar sobre arte, diversidade, cultura, entretenimento e o que mais pintar. Hoje quem veio conversar conosco é o João Milê Meirelles. João é diretor musical e criador da trilha original do espetáculo Viva o Povo Brasileiro, de Naê a da Fé. Um espetáculo que tem a dramaturgia e direção do André Paz Leme e músicas originais do Chico César. Um trio da pesada, hein? João Milê Meirelles é um artista que atua em composição, produção musical, performance de live electronics e fotografia. É graduado em composição e mestre em interpretação e criação musical pela UFBA. É responsável pela produção musical e live electronics da renomada banda Baiana System desde 2012. Em 2020, lançou o projeto Taxidermia, em colaboração com a compositora Jadza, que já conta com 2 EPs lançados. Seus recentes trabalhos incluem a produção do álbum Olho de Vidro, de Jadza, indicado como álbum do ano pelo Prêmio Multishow 2021, em várias listas de destaques nacionais. João é compositor de trilhas sonoras de destaque, tendo trabalhado em diversas áreas artísticas e conquistando prêmios em festivais especializados. Destaca a produção da trilha mais recente do espetáculo musical Uma Leitura dos Búzios, em 2022. João, muito obrigada pela sua presença, pelo carinho, pela generosidade, por abrir um espaço no seu dia para vir aqui conversar conosco. Um prazer te receber. Prazer também, obrigado também. Grande honra participar desse projeto e estar aqui conversando sobre isso. Massa. Falando já que nem baiana, a gente conversa com baiana, a gente vai pegando já que nem baiano. João, vamos falar um pouquinho sobre a sua formação? Você consome cultura desde pequeno? Para quem não sabe, João é filho do grande, maravilhoso mestre Márcio Meirelles, que é um grande diretor, dramaturgo, um artista baiano brilhante de grande relevância, fundador do Bando de Teatro Olodum. E aí ficou essa curiosidade. Você tem uma relação realmente próxima com a arte e cultura desde a sua infância e adolescência? Como é que foi isso? Desde a barriga, né? E destaco também a presença de minha mãe nessa história, né? Que também é do teatro, professora da UFBA lá da Escola de Teatro, grande arte educadora, né? Que estava junto também na formação do Bando de Teatro Olodum e que seguiu essa carreira mais voltada para a educação, né? Que, enfim, de uma maneira super bonita e importante também. E desde sempre em casa muito estímulo, assim, né? E estímulo na música especialmente, assim. Lembro muitas memórias de infância de estar brincando ali no meio das cadeiras do teatro enquanto tem ensaio ali das peças, né? De meu pai e minha mãe. E um estímulo grande para o consumo de arte essa memória musical é muito forte mesmo. Né, desde sempre ouvindo muita coisa muito diversa, né? Discos de infância, assim, que quando para pra pensar, é tipo assim, nossa, é isso, né? Que é tipo, Cabeça de Dinossauro do Titãs, Caramba. umas coisas experimentais, né? Assim, isso desde criança pequena mesmo, né? Umas memórias, assim, teve uma... Lembro que eu já dormi no palco, assim, num show de Caetano Veloso e da banda Olodum. E dormi embaixo do repique tocando, né? Aquele... Aí, tipo, brincando que eu fiquei assim, né? Depois dessa... Foi depois desse dia. Depois desse baque. E aí, essa é o estímulo em aprender música também, né? Desde criança, assim, um estímulo mesmo, né? Vai lá aprender alguma coisa, né? Estudei percussão quando era criança, não sei o quê, até que eu peguei de fato o gosto pela música, de querer fazer música quando eu tive contato com o violão e a guitarra, né? E aí na adolescência, assim, com uns 12 anos de idade. E aí eu fui aprofundando nisso e cedo eu sabia que eu queria fazer isso, assim, né? Quando eu estava na época de pensar o vestibular, assim, era a música e era só um exercício mental pensar em outras coisas, assim, mas eu tinha certeza que ia fazer música. E tinha referências, né? Eu trabalhei, por conta de meu pai ser do teatro, e trabalhar com teatro que tem muita música. Eu sempre tive contato com esse fazer musical específico para o teatro.
e tive a referência muito forte de Jarbas Bittencourt, que trabalhou muito com meu pai, né? Então, meu primeiro trabalho de todos foi tocar numa peça em Opaió, que tinha direção de Jarbas, né? Então, vi muito de perto isso, né? E essa coisa da formação em si, tinha essa referência também. Jarbas, na época, estudava na escola de música, os músicos que tocavam na peça eram estudantes da escola de música, então tinha essa referência, assim, do que me esperava na universidade, quais eram os assuntos que giravam em torno disso, assim. E acho que isso facilitou muita coisa, né? Desde um caminho, assim, de formação, de gosto e de referência de coisas muito diversas, até caminhos mais burocráticos mesmo, assim, né? Do que se falava na universidade na época, o que se esperar, né? De diferentes carreiras musicais. E essa relação com o teatro sempre foi muito forte, assim, começou por aí, né? Só depois que eu fui parar na música pop e tal, né? Mas o caminho começou pelo O teatro. caminho começou pelo teatro. Eu fiz um trabalho recentemente com Jarbas Bittencourt, em dezembro, um projeto com a Unisagé, maravilhosa também, né? Que você deve conhecer bem, chamado 12 anos, uma memória da queda. Foi um projeto muito especial também. Foi a primeira vez que eu pude trabalhar com os dois. Foi um trabalho bem bacana, assim. Jarbas é uma super referência para mim, um grande mestre, assim, no pensamento da trilha sonora, assim, né? No desenvolvimento de trilha. Muito importante. E você lembra, assim, o primeiro momento em que você falou assim, é aqui, tá aqui, minha vida vai seguir por esse caminho. Você tem essa memória do momento em que você percebeu, assim, minha mãe e meu pai fazem todas essas coisas, a arte e a cultura está presente na nossa vida, mas é isso que eu quero para minha? Eu acho que nesse momento de pensar vestibular no colegial, não sei o quê, como fazer vestibular para quê e tal, e o pensamento de já ser música, isso já vinha assim com uns 15, 16 anos. E eu já tocava profissionalmente, né, em teatro e tal. Isso já estava lá, assim. E tem uma memória afetiva também que eu gosto de lembrar, que é de minha mãe me chamando assim, falando, ó, já sabe, né, como é, né? Tem o pai e a mãe da área, sabe os perrengues todos, sabe o caminho, é isso mesmo que quer, aquela coisa bem mãe, assim, protegendo o filho, mas no sentido positivo disso, de que é aquele alerta bonito de dar, né, que é tipo assim, sabe por onde está caminhando, né? Então, se tem certeza disso, vá, tem todo o apoio, mas que vá sabendo para onde está indo, assim, né? E isso foi logo também, né? Porque como eu comecei muito cedo a vida profissional, isso junto, né? Terminava as aulas no colégio, ia para casa, fazia as coisas que tinha que fazer e ia pro teatro ensaiar. Então já tinha isso como uma perspectiva muito clara, assim, né? E você acha que a sua formação, a sua caminhada até a produção musical, tudo que você viveu antes, vendo as incursões artísticas assim dos seus pais, eles trouxeram para você referências que foram fundamentais para a tua profissão depois de produtor musical? Muito, com certeza. Lembro de quando eu comecei a tocar guitarra, meu pai jogou na cama assim um disco, eu quero tocar guitarra? Toma aí, né? Vai ter que vai estudar, né? Tipo assim. Aí, tipo, B.B. King, Jimi Hendrix, todos os mestrões, assim, da guitarra, né? Então, sempre teve esse diálogo aberto, assim, em casa, sobre referências, assim, né? E filmes também, né? Meu pai e minha mãe gostam muito de cinema, eu gosto muito de música, de teatro, de dança, né? O contato muito próximo com Cristina Castro, que é a esposa de meu pai, né? Que é da dança, coreógrafa. Então, essas áreas todas das artes cênicas e do cinema, né? E das artes visuais também, né? Meu pai é uma pessoa relacionada com artes visuais também, né? Minha esposa é das artes visuais, então esse cruzamento de artes sempre me interessou e sempre teve próximo, assim, sempre teve estimulado, assim, né? Então isso com certeza. A coisa da produção musical em si, desse fazer específico, veio muito de entender que o que eu gostava de fazer estava relacionado muito mais a uma construção musical mais global do que um instrumento específico, né? Então isso acho que tem a ver com trilha também, pelo meu gosto pela trilha, né? Eu não tive muito um instrumento específico que eu quis me aprofundar e ser um instrumentista, né?
No começo, claro, você começa com vai achando que você quer tocar guitarra, mas com o tempo eu fui entendendo que meu lance era criar mesmo, né? E acho que ir para os instrumentos de música eletrônica tem um pouco a ver com isso, assim, né? Porque é um jeito de fazer música que permite ser muito livre na criação. Tá? E no começo, eu explorava ali os programas de fazer música eletrônica muito como uma ferramenta de criação musical, sem uma referência muito grande com gêneros específicos de música eletrônica, né? Eu via várias coisas, muita coisa eletrônica, mas muita coisa acústica, instrumental, orquestral, rock, de todo tipo de música, brasileira, internacional, ocidental, oriental, né? Então, era muito uma ferramenta, assim, né? Então, eu fui pegando gosto por esse fazer específico que tem a ver com música eletrônica, que é a construção de sons ali a partir de sintetizadores, samples, colagens. E isso servia muito para trilha, mas foi servindo também para o meu trabalho pessoal. E à medida que eu fui tendo um contato maior com pessoas ali da área da música, né, os meus colegas da escola de música, eu fui vendo que eu tinha um gosto por pegar o trabalho de alguém, chamar um amigo meu que tinha uma música que eu gostava e vestir essa roupa, né, da música, assim, né, pegar aquela canção que tava ali, melodia, letra, harmonia e criar um arranjo para aquilo, criar uma mais do que um arranjo, né? Criar uma sonoridade para aquilo. E aí fui entendendo que o nome disso era produção musical e fui querendo já me direcionar para isso, né? Tanto é que a coisa que eu fiz logo na sequência do meu curso de composição foi um curso de áudio, mesmo técnico, para me aprofundar nessa relação técnica do som, para entender os caminhos disso, né? E para conseguir lidar com isso de uma maneira mais autônoma, assim, né? Sem dúvida. Eu imagino até que o convívio com outras artes, como as artes cênicas e as artes visuais, te devam trazer também uma certa visualidade nos projetos, né? Quando você está trabalhando, compondo, né? Sim, eu acabei virando fotógrafo também no meio do caminho ali, então. né? Então eu já tocava, já estava na escola de música, comecei a fotografar e a fotografia também estava vinculada a essa coisa do teatro, da dança, da performance. Né? Então, ficar meio junto ali tudo, né? Você ficar num diálogo ali constante de diferentes linguagens, que eu acho que uma coisa afeta a outra de uma maneira positiva, né? Totalmente. Eu tenho uma formação que quando eu era bem novinha, eu fiz a Unirio, Universidade de Artes Cênicas. Então, eu me formei como atriz, porque há muitos anos atrás, eu achei que esse seria o meu caminho até eu descobrir a produção e realmente me apaixonar por ela. Mas eu não tenho a menor dúvida de que a minha formação acadêmica, que me trouxe todo um conhecimento de teatro que eu não teria se eu tivesse feito só uma produção, por exemplo, uma faculdade, por exemplo, de produção teatral, que na verdade não existia, porque é uma profissão relativamente nova no mercado, assim, em termos de formação, digo, né? A gente não tinha essas possibilidades acadêmicas quando eu fiz faculdade, mas eu não tenho a menor dúvida que as minhas visões artísticas hoje têm absolutamente um lugar de influência de tudo que eu aprendi na minha época acadêmica, assim. Acho importante, né? Que as maiores referências para mim, né, dos artistas que eu gosto, que eu admiro, assim, são pessoas que têm essa variedade, assim, né? Esse olhar mais amplo, assim, para o fazer artístico, que não fica focado num fazer só, assim. Sim. Conta um pouquinho pra gente, João, sobre os seus projetos. O projeto com Baiana System, Taxidermias. Eles são projetos muito diferentes ou são complementares, ou nenhuma das duas coisas? Eu acho que são complementares pessoalmente para mim, no sentido do meu desejo criativo, assim, né? Das minhas ansiedades criativas. São diferentes, tem linguagens diferentes e a parte diferentes, mas tem muitos pontos de encontro também, né? Essa relação da canção brasileira com a música eletrônica, né? A abertura para diferentes influências, o diálogo ali, né? Diferentes influências. Esses são pontos em comuns, assim, né? Uma relação que estabelece vínculos locais muito fortes, mas ao mesmo tempo está aberto assim para o mundo, né? Acho que essa relação local, global, está muito presente nos dois projetos, mas de maneiras diferentes, assim, né? Acho que o Taxidermia tem um aporte mais
pop, eletrônico, experimental. E o Baiana tem esse outro vínculo também com a música carnavalesca de Salvador, enfim, tem muitos diálogos, é muito mais assim, o resultado final é diferente, né? Em conceito, muitas coisas parecidas, mas os resultados também bastante diversos, assim. E eu acho que por isso se completam para mim, assim, né? E no Taxidermia eu tenho mais autonomia, né? Um projeto meio de Jadza, é uma coisa meio de Jadza e Maíra, né? Que é a nossa produtora. Então tem esse diálogo mais íntimo, intimista de nós três, assim, com as pessoas que a gente vai chamando para colaborar, né? Muita gente massa que colabora com Taxidermia. E o Baiana é mais um ser de várias cabeças, assim, né? Muitas cabeças pensantes colaborando ali e criando, né? Eu me sinto muito mais um colaborador do Baiana System do que sei lá, né? Do que o produtor, né? Essa relação acho que é mais dividida ali, especialmente entre Russo, Seco, né? Beto, Cartacho. E essas colaborações de nós que estamos ali formando esse grupo, né? Então, tem essas peculiaridades, assim, que eu acho que no resultado final influenciam demais, né? O Baiana System foi a primeira banda, assim, que eu entrei de fato, que me botou nesse lugar de músico de palco, assim, né? Antes disso, como eu tinha falado, né? Antes disso eu me via nesse ambiente musical muito como essa pessoa atrás do palco, né? O diretor musical, compositor, arranjador, produtor musical, alguém que prepara a música para ser executada ali, mas não necessariamente está ali fazendo aquilo acontecer no palco, né? E o Baiana System me colocou nesse lugar, assim, meio de paraquedas, assim, né? Eu já tinha feito outras coisas antes, claro, né? Mas o Baiana System me convocou para isso, assim, de maneira mais forte, assim, né? E isso foi muito importante para o desenvolvimento de várias outras coisas que dão sequência a isso, né? E a taxidermia é um trabalho muito mais recente, né? Então, e com o Jadza, né? Que é uma pessoa que já conheço há muitos anos, que trabalhou comigo no teatro, em outras oportunidades, né? A gente se conheceu no Vila Velha, lá numa peça de meu pai, né? O Jango, uma tragédia. Ela era do elenco. E eu estava fazendo a direção musical na época com o Rony Jorge, né? E a gente ficou muito admirado, assim, por Jadza. Na época ela era bem jovem, acho que tinha uns 19 anos de idade só. E a gente ficou muito... A gente ficou de cara, assim, né? Tipo, putz, que figura é essa? Nossa, que talento, assim, né? Uma potência musical gigantesca. E desde esse trabalho a gente ficou juntos, né? A gente produziu o primeiro EP dela, ficou em contato muito próximo, isso, assim, de estar perto mesmo, de ver o desenvolvimento, de conversar sobre, de estar ali. E até que a gente começou a trabalhar no álbum dela, O Olho de Vidro, em 2019, que foi o que deu o gatilho pro Taxidermia, né? No meio da produção do Olho de Vidro, a gente, pô, e aí, vamos fazer uma parada só nós dois? Vamos. Né? Porque o Olho de Vidro é o trabalho dela solo, que tem uma banda, que é outra sonoridade, né? Tem uma sonoridade mais voltada para a música brasileira, ao rock, a vanguarda paulistana, enfim, música diversa também, né? Mas outro universo sonoro, né? Sim. E o Taxidermia é meio que uma fusão, eu acho, do meu universo sonoro com o dela, né? Então isso foi massa entrar nesse processo com ela, até por um desenvolvimento maior desse pensamento da composição, da produção musical de uma maneira mais ampla, assim, e mais pessoal também, de certa forma, né? Eu imagino que o Baiana seja um capítulo muito importante assim na sua carreira especial. Você vê influências do som do Baiana System em novas bandas, em movimentos musicais? Com certeza, vejo muito. Eu acho que é uma coisa que é uma retroalimentação, assim, né? Vejo que todo mundo do Baiano é muito atento às coisas que acontecem e para diferentes lugares, assim, várias anteninhas apontando para lugares diferentes, mas todos muito atentos e muito, como diz assim, produtivos, né, em cada um no seu fazer musical e no seu pensamento de pesquisa e de desenvolvimento pessoal. E a união disso traz
isso que está no mundo que a gente vai absorvendo e trazendo para dentro, né? E ao mesmo tempo a gente sente que o contrário também acontece, né? A gente vê várias bandas, artistas que estão ali e em diálogo, próximo às vezes também distante, mas que a gente sente a influência, né? Sente que nem que seja uma influência de referências, né? Isso é muito legal, né? É massa. E eu acho que é isso, né? Uma retroalimentação mesmo, assim, né? Não, acho que não é nem só de é uma via dupla mesmo e importante que seja, assim, né? Pela renovação, né? E isso eu acho muito bonito do Baiana, que é essa abertura para renovação o tempo todo, né? De Fundamental. estar atento, assim, pô, fulaninho lançou tal coisa, vamos ver o que é isso, que massa, vamos olhar para isso, né? Agora vamos focar um pouco em outra estética, né? Então, essa coisa que fica sempre se renovando, eu acho fundamental. Que é uma coisa que há também em Jades, assim, eu acho incrível isso, né? Essa capacidade de se transformar o tempo todo, né? Eu acho que Russo tem isso como compositor, Jades também, mas não só, eu falo deles mais por causa dessa relação da canção e da letra, que assim, ambos têm essa liberdade muito grande com a própria composição, né? De fazer uma coisa e de repente olhar para aquilo e falar assim, pô, mas isso pode ser daquele outro jeito e fazer uma versão completamente diferente da música e tal, né? Esse spoiler, né, de produção, a gente tá fazendo o disco do Taxidermia agora, né? E isso aconteceu nesse disco, assim, tem uma composição que foi se transformando e virando várias músicas dentro do mesmo disco, né? Então você vê as letras se repetindo, só que em canções e contextos completamente diferentes, assim, né? E acho isso muito, muito bonito, assim, essa liberdade que você tem com a própria criação, né? De transformação mesmo, de olhar para aquilo e falar, beleza, é assim, mas também é assado, também pode ser de outro jeito e se renovando. Quando junta com outro artista, aquilo se transforma também, se deixa se afetar, né? Acho que essa abertura de afetos, né? De se afetar pelo outro e de afetar o outro é fundamental, assim, para a arte como um todo, eu acho. E vejo isso muito presente no Baiana System, no Taxidermia. Perfeito, perfeito. O Baiana, bom, eu sou fãzaça e eu tive um contato mais pessoal com a banda um pouco antes da pandemia, quando a gente teve a oportunidade de trazer o Baiana para o festival que a Sarau produz também, que é o Toca, um pouco antes da pandemia lá na Praça Mauá. Sim. E aí eu tenho uma memória maravilhosa daquela noite, aquele show incrível, que foi a mesma noite que tinha também a maravilhosa Elza Soares, que nos deu tanto, né, não só para a nossa cultura, para a música, como particularmente para a Sarau. Foi uma artista que trouxe muita coisa, né? A gente produziu um espetáculo sobre a Elza, a gente produziu um documentário sobre a Elza. E naquela noite eu tive um contato mais próximo, assim, também com Baiana. Eu tenho fotos, eu posso provar. Eu lembro dessa toca aí. Nossa, a Elza é uma influência grande também na minha vida, assim, né? Eu lembro de ir para shows dela com casas vazias, assim. Antes do Cox até o pescoço, né? Sim. Antes daquela renovação que começou a rolar naquela época. E meu pai falou, não, vamos lá ver a Elza Soares, tem que conhecer, tem que saber quem é. Minha mãe sempre falando, né, que era fã de infância, que ficava imitando ela na rádio. Então, demais. Foi uma honra, né? Até fazer a música com ela, né? Que a gente fez em parceria Baiana System e Elza, que foi incrível aquele processo. Realmente é um acontecimento. Mas falando agora sobre como chegamos até João e Lê Meirelles, Andréia, que é, além de fundadora, diretora de criação da Sarau, estava em São Paulo, e André Paz Leme, que é dramaturgo e diretor de Viva o Povo Brasileiro, eles estavam em São Paulo e resolveram assistir o espetáculo que você estava fazendo na ocasião, que é o Búzios, né? E aí eles foram assistir, saíram de lá absolutamente impactados. Nossa, esse espetáculo é lindo, você tem que... Aí me mandaram várias mensagens, os dois, você tem que assistir uma leitura dos Búzios, o espetáculo é lindo, vai assistir, porque eu ia para São Paulo na semana seguinte. E aí, ok, fui para São Paulo uma semana depois e falei, vou assistir o espetáculo que André e Andréia adoraram, não sei o quê. E eu fui assistir e saí de lá, assim, muito encantada com o projeto, muito encantada com o espetáculo. Para mim teve um lugar muito particular, inclusive, até pela própria temática
do espetáculo. Então eu saí de lá assim tomada. E aí imediatamente falei com os dois, falei, gente, esse projeto é incrível, não sei o quê, eu amei a direção musical. Eles, nossa, é maravilhosa mesmo. Ah, João, beleza. Me lembro que fiz um story, marquei João, falei, olha só, ele não me conhece não, mas não tem problema, vou fazer um story, marcar ele aqui, agradecendo a oportunidade, assim, porque é um espetáculo realmente sensacional. Fala pra gente, assim, um pouquinho de como é que foi trabalhar em uma leitura dos Búzios, principalmente considerando que seu pai era o diretor do projeto, né? Eu imagino até que isso já tenha acontecido outras vezes ao longo da sua vida, de você fazer um projeto junto com seu pai, mas é diferente? É diferente trabalhar com um pai num processo de criação? Sim, é. Bom, assim, eu já trabalhei com ele em pelo menos 3 outros espetáculos. Posso estar deixando passar algum. Fora as que eu tocava só, né? Tocar como instrumentista, toquei muitos mais outros, né? Com trilhas de Jarbas e tal. Mas de composição, de direção musical, assim, tem pelo menos 3 outras peças que a gente fez, né? Que, enfim, Drácula, Jó, enfim, não vou lembrar os nomes de tudo, né? Mas, enfim. E aí, foi até um intervalo que eu tive em minha vida de teatro, que Búzios foi um pouco uma retomada, assim, do universo do teatro para mim. Eu tava nesse período, assim, sei lá, de 2014, 15 até Búzios, que foi ano passado, né? Meio que fora do teatro, assim. Eu tava fazendo algumas trilhas sonoras para animação, para filmes, né? Documentários, ficções. E aí eu fui chamado para fazer um espetáculo sobre a Revolta dos Búzios, pelo Sesc São Paulo, quero que você faça a trilha. E na época eu fiquei, pô, que massa, né? Nossa, me interessa muito falar sobre esses assuntos, né? A construção do Brasil, a construção do povo brasileiro, dessa maneira, assim, né? A partir da narrativa da luta, né? Da luta de classe, do povo preto, enfim, dos atritos, das dissonâncias. E fiquei muito feliz com o convite, aceitei fazer. E foi curioso porque desde o começo era conversado que ia ter muita música, né? Mas não Sim. necessariamente seria um musical. Sim. E, enfim, aí a gente até brinco que foi enganado por isso, que a gente nunca tinha feito um musical propriamente dito, assim, né? Mas conheço muito a produção de meu pai e sei o vínculo com a música muito importante que tem nos espetáculos dele, né? E esse a gente sabia que teriam muitas canções. E a gente teve o texto incrível por Mônica Santana que ajudou muito isso, assim, porque era um texto que tinha uma construção muito rítmica e às vezes muito musical mesmo, assim, de ler trechos e falar, nossa, isso aqui é já... Eu lembro que a primeira música que eu fiz foi assim, eu lia um trecho do texto e fiz, isso aqui é um samba reggae. Com certeza. Não sabia exatamente o que, por que e como, mas sabia que aquilo ia ser um samba reggae. E assim foi, né? Até da construção da melodia, do embalo da letra, foi um processo meio mágico, assim, nesse sentido, assim, né? Essa música mesmo, eu sonhei com ela, assim, nas primeiras semanas, assim. E aí teve esse processo super intenso da música conduzir tudo, né? Então, nos primeiros momentos, eu trouxe Ícaro para fazer aulas de percussão, 2 semanas de aula de percussão para o elenco todo, 30 pessoas que a maioria não tinha contato com a música, muita gente nunca tinha tocado no instrumento na vida, algumas pessoas já cantavam, outras pessoas eram da música, né, como Nara Couto, a própria Virginia Rodrigues e tal, mas muita gente mesmo não tinha nenhum vínculo com a música. E foi um processo muito bonito de aprendizado coletivo e de criação ali também coletiva desse universo sonoro, né? E aí, para as composições das canções, eu contei com a colaboração de Jadza, que fez várias canções comigo ali, originais, já a partir do texto de Mônica, né? Então a gente pegava o texto, ia para casa de Jadza, ali em São Paulo, a gente lia assim, ó, esse trecho aqui tem esse contexto, tem essa ideia de cena, mais ou menos, ou até nem tinha ideia de cena, mas é em tal momento da peça que a gente sabe que vai ser vinculado Sim. a tal arquétipo do candomblé, né, dos orixás, que cada ato da peça e cada personagem principal da peça tinha um vínculo com os arquétipos. Então já tinha de partir desses fundamentos, que foram justamente os fundamentos que eu pedi para Ícaro ensinar pra gente, né? E
aí a gente chegava lia a letra e encarava aquilo, né? Ia lá, fazia qualquer alteração que fosse necessária no texto para encaixar melhor numa musicalidade e ia inventando a musicalidade daquilo. Aí a gente criava um esboço, eu levava pro ensaio, passava com a galera, fazia o arranjo lá com todo mundo. Então foi um processo super bonito nesse sentido, né? E teve essa antecipação musical, né? Eu ia criando as músicas e quase sempre foi assim, nem sempre, claro, né? Mas as músicas ficavam prontas, eu passava pro elenco e aí chegava a cena, né? E aí, né? Ó, a música tá assim. E aí a gente, claro, ia adaptando ou não, mas a coisa ia construindo muito a partir da musicalidade. E isso foi super especial, assim, pra mim, foi um processo de aprendizado gigantesco. E muita satisfação de ter feito, assim, né? E muita colaboração muito bonita de todo mundo, assim, né? Da banda, de Jadza, né? De Ícaro introduzindo esses fundamentos do elenco. E claro, né? Do diálogo com meu pai, com Cristina, para criar todo o universo disso. E muita pesquisa histórica também, que é fundamental para isso, né? Enfim, aí trabalhar com o pai tem essas peculiaridades pessoais, assim, mas que eu acho que a gente no trabalho, a gente seguia bem, assim, não tem muito... Tem a coisa da gente se conhecer muito, o que facilita. Mas não tem muita atrapalhação, né? A gente se respeita, conheço muito o trabalho do meu pai conhece muito o meu trabalho e a gente vai conduzindo a coisa de uma maneira interessante, eu acho, né? E eu acho que, assim, já um pouco apontando para o Vivo Povo, né? Esse jeito de fazer, que é um jeito que eu acho que eu tenho mais intimidade e gosto mais, que é de o que é que temos, né? Temos esse elenco, temos esses instrumentos, temos essa ideia, temos esse recurso, o que fazer com isso, né? E aí fazer em coletivo, construindo ali junto, né? Trazendo as ideias, jogando as ideias para todo mundo e essas ideias se transformando à medida que passa de mim para os outros ou que chega através de um outro estímulo que a gente vai desenvolvendo, né? E isso é uma coisa que eu valorizo muito, né? Que é essa construção coletiva e esse jeito de conduzir, que é um pensamento de direção que é muito mais eu gosto de pensar assim, na direção de apontar caminhos, né? De conduzir, né? Sim. Os caminhos são esses e vamos juntos percorrer esse caminho, assim, né? Perfeito. Muito mais do que ter ideias prontas e encaixá-las ali naquele contexto, né? E eu acho que... É o espaço da descoberta. Exato. E com meu pai é assim e muita felicidade de que com o André também é assim, né? Então, esse lugar de botar tudo que tem na mesa e descobrir o que vai fazer com isso, assim, e desenvolvendo, né? Pois é, e aí a gente chega no Vivo Povo Brasileiro, esse projeto também corajoso, né? Um projeto muito bonito, assim, que eu tenho muito orgulho de ter na Sarau, porque é um projeto que fala de 400 anos de história e tenta contar um pouco sobre a formação do povo brasileiro. E aí chega você e tem um grupo de trabalho, tem Chico César, por exemplo, que compôs em torno de 30 músicas, né, para esse espetáculo e ainda achou pouco, em algum momento ainda perguntou, mas acabou, não vai ter mais outro ato? Ele queria fazer mais músicas. E sei lá, quase 2 semanas, né? Ele é uma máquina, né? É uma máquina não só em velocidade, mas em capacidade criativa, né? Porque, de fato, as músicas são belíssimas. E esse é o terceiro projeto que a gente faz com o Chico. A gente já tem uma relação bem próxima. E com o André Paz Leme, que além de ter feito a dramaturgia do espetáculo, é o diretor artístico e uma figura mais do que especial e amada na história da Sarau. É um diretor com quem a gente já trabalhou em torno de 15 vezes, assim, nesses 30 anos de existência da Sarau. Então, o André realmente é uma pessoa muito especial para todos nós. E aí, como foi o seu encontro particularmente com eles dois? Você já tinha, por exemplo, tido um encontro musical com o Chico César ou vocês se encontraram nesse projeto
e nesse lugar do teatro? Dessa maneira mais direta foi aqui, né? Foi nesse projeto, desse jeito, né? No teatro. A gente já tinha trabalhado junto dentro do Baiana System, né? Ele participou de uma canção com Baiana, participou do carnaval lá de São Paulo com a gente saiu com ele, tinha já o contato, a gente já sabia um quem era o outro, já tinha estado no mesmo palco, já tinha ido para casa dele, mas dentro desse outro contexto, né? Muito vinculado mais ao Baiana System do que a mim, né? Então foi novo nesse sentido, assim, né? Foi um espaço, um lugar diferente, assim, de encontro. E foi massa, assim, né? Nossa, é muito impressionante essa, sei lá, produtividade, essa loucura toda de fazer 30 músicas em poucas semanas e músicas incríveis, né? E uma relação diferente, por exemplo, do que eu tive com o texto de Búzios, porque o texto de Búzios já incentivava uma construção musical a partir do texto mesmo, né? Do uso das palavras do texto. E as canções de Chico para o Vivo Povo Brasileiro é muito impressionante, porque eu vi o processo mais ou menos de pré-música, assim, né? Tinha lá o texto, uns bifes de texto assim grandes, e assim, aqui, imagino isso como música, né? Tinha escrito assim, André tinha botado assim, né? Nas partes, assim. E quando eu vi as canções, era uma interpretação mesmo daquele contexto todo. Às vezes, algumas canções você pesca coisas que estão escritas ali no texto, mas tem outras que você vê que, na verdade, é uma construção a partir daquela ideia e de um entendimento muito bonito do que aquilo quer dizer, de quem são aqueles personagens, com aquele contexto na peça, né? Sim. Então, muito impressionante isso, assim. E aí, com o André foi a primeira vez trabalhando, e com essas recomendações todas, eu lembro quando você falou comigo, o André falou comigo, falaram muito disso, né? De como o André era uma pessoa massa de trabalhar, e as pessoas que eu fui conversando também sempre foram me dizendo isso, né? Não, o André é muito bom, é uma pessoa ótima, uma pessoa tranquila de trabalhar, não sei o quê. E a gente se encontrou mesmo aqui no Rio já para fazer a peça. Sim. Né? A gente tinha se encontrado virtualmente para fazer reuniões. Aí receber texto, ler o texto, ouvir as canções, mas se encontrou mesmo aqui já no processo de se encontrar para fazer a peça. E muito feliz esse encontro com o André, com o Chico, né? Com todo mundo, na verdade, né? De ser uma equipe que é com elenco também, né? Com a banda, assim, muito, sei lá, muita beleza mesmo. Sim. Criativa, assim, né? Todo mundo afim, muito feliz de estar trabalhando nisso e criando junto e fazendo as coisas, assim, de corpo e alma mesmo, assim. A gente sente isso o tempo todo, assim, né? É muito, muito bonito mesmo. E, enfim, aí chegando aqui no Rio, já com a equipe formada, né? Com a assistência de Aline Falcão, super importante, assim, na condução da direção comigo, né? A chegada de Juliano Eriston também primeiro na banda, né, e já também fazendo parte da assistência de direção também, super importante, muito massa. E a construção desde o começo musical já a partir dessas canções, assim, né, isso foi uma coisa meio nova pra mim, né, de ter as canções, não saber nada do que André queria da parte cênica, ter o texto ali, que a gente sabia que muita coisa ia mudar, e o que fazer com isso, assim, né? Qual é o contexto dessa música, qual é o arranjo, né? Qual é a estética disso, né? Qual é a sonoridade disso, assim. Foi muito gostoso pensar sobre essas coisas, assim, para começar o trabalho, né? Num assim, né? Num desenvolvimento do que pode ser, né? E no começo eu tinha uma relação um pouco mais direta com essa coisa de ser na Bahia e especificamente na Ilha de Itaparica, né? Então fiquei muito dentro disso, né? Pesquisando coisas da Ilha de Itaparica, as relações de música lá, relação histórica, enfim, instrumental, sonoridades. E aí quando as canções começaram a chegar e a gente começou a trabalhar, eu fui entendendo que era muito mais sobre a diversidade brasileira de músicas, de povos, de construções, de narrativas, do que algo local, né? E isso muito, muito interessante de perceber e bonito também de ampliar, assim, né?
Então as canções já trazem isso, né? As canções já falam, quer dizer, claro, isso sempre pode mudar, né? Mas assim, sei lá, isso aqui tem uma cara de shot, isso aqui tem uma cara de, sabe assim, de samba reggae, isso aqui tem uma cara disso, uma cara daquilo. E a gente poder modificar isso ou não, né? Às vezes ir no caminho que a gente ouvia ali já diretamente da canção, às vezes falar assim, não, pô, essa aqui merece de repente ser transformada para um outro lugar e tal. Acho que foi um acerto muito grande, que você, Chico e André acabaram formando um trio maravilhoso da pesada. Nossa, foi massa. E com uma condução muito generosa, assim. Vocês têm uma forma de trabalhar muito amorosa. E isso é fundamental para o projeto. Eu vejo isso muito claramente, por exemplo. Eu vejo que isso se reflete muito claramente nas relações internas de ensaio, né? No processo com os atores, no processo com os músicos, a relação entre eles, inclusive o dia a dia de trabalho, né? Um dia a dia muito leve, um dia a dia onde a criatividade não está atrelada a uma vaidade tóxica, não está atrelada, porque isso vem de uma condução muito tranquila, né, de vocês, assim, uma condução muito amorosa. Eu acho que uma vontade mesmo de contar essa história, assim, sabe? Um entendimento de que é importante contar essa história. E acho que o elenco todo tem essa noção, a banda tem essa noção, a gente que está na criação tem essa noção, assim. E eu acho que é muito sobre isso, assim, né? Sobre a importância de falar isso. Exato. Contar, que tem a ver com aquilo que eu estava falando antes, né? De entender a formação do nosso povo, entender quem somos, né? Quais são as narrativas, quais são as contradições dessas narrativas, né? Os vários povos, as diversidades todas que tem nessa formação, as contradições. Bom, e aí, no caso de um musical, a música ela tem um lugar tão importante na compreensão da história, né? Na dramaturgia, quanto o próprio texto dramatúrgico, né? Como é que você vê esse lugar de criação musical no caso de um espetáculo musical, assim, essa questão dramatúrgica? Bom, acho que assim, no audiovisual e no teatro, e acho que também na dança, tem essa importância grande de ser uma voz dentro de uma polifonia, né? De ser ali um fio condutor narrativo que está ali junto com as imagens, que está junto com o texto, está junto com o cenário, o movimento, né? Eu acho que essas coisas estão ali, né? Que você pode separar ou não, mas que é uma construção, uma composição ali de várias coisas, né? Dito isso, no espetáculo musical, isso ganha um peso muito maior por ter esse foco, né? E um foco que não é só musical no sentido da música só, é no foco da musical no formato de canção também, né? Então o texto cantado, né? Essa especificidade assim dá um peso maior para o pensamento musical e essa relevância assim de isso ter uma atenção mesmo, de ter um foco assim na criação como um todo, né? Da escolha de quem vai fazer isso, de quem vai fazer as canções, de como vai ser a condução toda, até o pensamento da construção mesmo na prática, né? E eu acho que a canção, nesse caso, ajuda muito a ter a ser uma mão que pega assim a pessoa que está vendo e traz, assim, né? Acho que a música tem uma força muito grande nisso de pegar as pessoas, às vezes, por um lugar que você nem imagina, assim, né? Quando você vê, você já está embalado por aquilo, né? E a condução disso dentro do espetáculo musical vai muito jogando com isso mesmo, né? Jogando com a narrativa visual de texto, mas que a canção pega ali e fala assim, opa, chega aqui, vamos cantar isso junto aqui, vou te trazer para perto, assim, né? Eu sinto que em muitos momentos tem isso, assim, né? De botar de trazer para esse lugar da canção que só a canção tem mesmo, assim, né? De uma fusão do texto com música que é muito próximo, assim, né? Que aproxima muito as pessoas, que bota as pessoas, assim, de fato dentro daquilo, assim, né?
E como é que você descobre esses lugares? Como é que é seu processo de criação? Você tem excentricidades? Você fica num quarto escuro, você sobe uma montanha, você abre uma garrafa de vinho, você faz o quê para criar? Como é que é o seu processo? Eu acho que assim, o primeiro passo para mim é entender um pouco a ideia, né? Então, conversar com o André no caso, né? Com a direção, quais são os conceitos principais, qual é a condução, qual é a estética, se tem referências, quais são os propósitos, né? Assim, isso me ajuda muito, né? Por exemplo, né? É ver o povo brasileiro, se passa na ilha de Itaparica, fala sobre a história do povo brasileiro, tem esse viés político para lá para cá, enfim, tem essas coisas que amarram o todo, que está por cima de tudo, né? Isso me ajuda muito a pensar coisas que podem ser, né? De, até de instrumental mesmo, né? Que instrumento vai tocar isso, qual é a paisagem sonora disso, né? Aí, na prática em si, eu fico muito sem saber o que é até entrar de fato em produção, assim, né? De entender ali, beleza, temos isso, essas são nossas ferramentas e vamos fazer, né? E aí quando começa a fazer essas ideias, por isso que é importante essas ideias iniciais para mim, assim, porque isso dá um esqueleto, dá uma base importante, conceitual, que segura qualquer tropeço, né? Então, qualquer decisão que venha a partir dessa noção conceitual que muda porque faz sentido mudar e está dentro também da ideia e faz parte da construção, né? Não é uma coisa do nada que você inventou do nada e não tem nada a ver, né? Já tem a ver, né? Sempre, porque tem a base ali de uma ideia, né? E aí, no processo de construção em si, na prática, para mim tem muito esse diálogo com o que eu tenho ali, né? Com os atores, com a banda, né? Então, esse processo a gente começou ali já com as canções, passando as canções, né? Então, vamos passar as canções. Ó, gente, a canção é essa, a letra é essa, a música é essa, vamos aprender a cantar. E isso, ver tanto a música sendo cantada nas vozes e o texto sendo lido das vozes, para mim é fundamental, assim. Muda muito, muita coisa para mim muda quando chega esse momento. Surge, né? Surge assim, tipo, porque antes é muito abstrato, assim, né? Essa relação do que vai ser a música. Eu posso imaginar um monte de coisa, e imagino, né? Mas muita coisa acontece mesmo, assim, quando eu vejo o ator falar aquele texto e vejo o ator cantar aquele texto, né? E vejo as pessoas, quais são aqueles corpos que estão ali, quais são os instrumentos que estão ali também junto com essas pessoas, né? Então eu gosto muito de fazer ali junto, na prática. E a partir disso tem um bate-volta também de ir para casa, imaginar coisas, criar coisas no computador ali, pré-arranjos, né? Mas é uma coisa que se alimenta do que está rolando, né? De ir pro ensaio, ouvir a canção, mesmo, o processo. Né? O processo é poderoso, né? Eu confio muito no processo, assim. Pra mim, eu fico ansioso demais se eu achar que eu tenho que fazer tudo de minha cabeça, né? Então, eu conto muito com essa troca mesmo ali de todo mundo, né? Total. E eu queria te fazer uma pergunta ligada a essa questão do espaço para artistas negros em ambientes artísticos, assim. Você acha que a gente tem conseguido mais espaço? Você acha que as nossas conquistas elas têm sido, para além de numéricas, também qualitativas? A gente tem tido mais espaço, a gente tem tido mais visibilidade, a gente tem ocupado mais espaços de poder? Você que teve essa vivência também desde criança ali com o Bando Teatro Lodum, que sempre trabalhou, priorizou e cuidou, né, das questões raciais, assim. Você acha que ao longo do tempo a gente tem evoluído nesse sentido? A nossa classe artística, o nosso ambiente, ele tem dado mais espaço verdadeiramente para pessoas negras? Eu acho que tem melhorado, sim. Eu acho que aquém do que deveria, né? Mas eu acho que
sei lá, desde que eu consigo pensar por conta própria ali, né, na adolescência, assim, vendo as coisas acontecerem até agora, sinto que há uma melhora qualitativa, né? Lembro muito, assim, né, do Bando de Teatro Loduna, quando surgiu, as pessoas não considerarem como atores aquelas pessoas, né? Imagina. Aí, tipo, ah, não, só não ator, aquela coisa do não ator, né? Não ator, sai pra lá, né? Na verdade, atores incríveis ali, né? E, e enfim, por serem negros, por serem de periferia Uma e tal. tentativa de desqualificação, né? Não tem aquele reconhecimento mesmo, assim, né? E sinto que ainda há, claro, esse tipo de pensamento e enfim, de condução, mas sinto que melhorou, né? Sinto que isso está mais latente, está mais à flor da pele, essas discussões, né? E isso é importante. A pauta está aí, A né? pauta está aí, né? O que eu acho que precisa acompanhar junto com isso é um entendimento de contexto e de contexto que engloba, vai englobando da questão racial para fora disso e vice-versa, né? Então, como é que é pensar a questão racial dentro de um pensamento de classe também, né? A opressão racial vinculada à opressão de classe, né? Como é que é pensar a opressão racial também em diálogo com a opressão da questão de gênero, né? Como é pensar essa questão racial no nosso contexto brasileiro e qual é a formação do Brasil para estarmos nesse ponto, né? Para isso ser do jeito que é, né? E sinto que essas ações como o Vivo Povo Brasileiro são passos nesse sentido, nessa direção, né? De um olhar para a história do Brasil com esse foco, atenta a isso e muito sensível a essas relações complexas, né? Que essas relações de raça, gênero, poder, opressão, estão ali em camadas e imbricadas uma na outra, né? Isso o Vivo Povo Brasileiro já traz em si na obra. E essa montagem é uma montagem que olha para isso, encara isso mesmo com todo o cuidado e coragem que é preciso ter para isso, né? E, enfim, eu acho que o elenco tem essa propriedade total para falar sobre isso e trazer também questionamentos e fricções necessárias para a gente contar essa história do jeito que precisa, né? Então, nesse sentido, é feliz, por exemplo, tá fazendo Vivo Povo agora, ter feito Búzios, né? Enfim, está no Baiana System, né? Essa relação, até no Taxidermia também, né? Tudo, assim, essa que passa em maior ou menor grau no discurso direto, mas que está presente, né? E isso vinculado às pautas que surgem, né, no dia a dia, que surgem nas fricções do dia a dia, né, em casos específicos que acontecem e pipocam, enfim, questionamentos, discussões, né, que a gente vê muito acontecer, né, nas redes sociais, na mídia, né, que fica mais latente assim. É importante justamente isso, né? A construção desse espaço de pensamento e trabalho e construção criativa que vai refletindo sobre isso e refletindo sobre isso na sua complexidade, né? Olhando para as várias camadas que isso engloba, nas várias contradições que isso traz, né? Então sinto que é isso, é um trabalho em construção que não acaba nunca, né? É aquela coisa de estar o tempo todo construindo o pensamento, evoluindo o pensamento, aprendendo sobre e modificando e jogando para fora e trazendo para dentro, né? É uma coisa que beleza, tá melhor e pronto, não, né?
Tá melhor em relação a, mas ainda tem muito o que ser construído, tem muito o que ser feito, né? Tem muitas lacunas ainda, muito ponto de tensão, né? No dia a dia ainda é muito violento, muito difícil nessa relação toda, né? Então é muito de encarar mesmo de frente essas coisas e encarar na complexidade, eu acho, assim. Sem dúvida. Muito já se caminhou, mas tem muito para caminhar, né? Exatamente. Como a gente costuma sempre dizer, os nossos passos vêm de longe e isso é um fato. Exato. Mas a gente tem muita coisa para caminhar. Quando a gente começa a ler autores negros importantes e que escreveram suas obras literárias na década de 50, na década de 60, você lê e você tem a sensação de que a gente pouco caminhou, porque tem muita coisa que é exatamente igual. E esse sentimento é um sentimento que não pode paralisar, né? Que a gente tem que estar sempre caminhando, porque não é verdade que seja exatamente igual. A gente tem tido muitas conquistas e é muito importante que esse assunto esteja em pauta nos últimos anos e que a gente possa ocupar os nossos palcos com projetos que lance luz, né? Sobre uma temática que é tão cara à nossa sociedade. Exato. E é isso, né? Criar tensão, criar os atritos, criar as fricções necessárias para que essa discussão siga adiante, né? E, enfim, continuar lutando, caminhando e desenvolvendo os pensamentos, né? As ideias, assim. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que eu agradeceria o João para a gente encerrar, mas eu acho que não tem... Vocês acham que precisa de mais algum tempo, mais coisas? Tudo bem o que a gente tem, Vitor? Diz aí, Vitor, eu consigo escutar daqui. Tá ótimo, foi incrível. Então a gente pode só fazer um agradecimento. Eu acho que você faz o seguinte, olha pra ele, aí pum, vira e fala pra essa câmera pra ter um cortezinho, entendeu? Pra ter um racózinho, um movimento. Você tá Como é que é? Eu fiquei também confusa. Como é que é? Como se ele estivesse terminando de responder, você só vai fazer assim. Então, não sei o que, entendeu? Só pra ter essa viradinha pra cá. Tá bom. A gente conta e olha a brincadeira. E o Vitor pediu também pra fazer as chamadas pra rede social e tudo. Aí pode ser sem João. Aí pode ser, porque ele vai pro ensaio e a gente grava o início e o final cabeças, sem ele. Pode ser? Pode. Então, desse papo, assim, tá olhando pra ele, tipo, ouvindo a história dele, e aí você vira e encerra. Tá ok? Então é isso. Com esse pensamento importante... Não, péssimo. Vamos voltar. Pensamento importante. Claro. Horrível essa frase. Não ri não, João. Não, eu tô agora pensando que merda que eu falei durante a conversa. Não falou merda, não. Fala não. Então, com essa fala, a gente encerra a nossa conversa, o nosso bate-papo com o João Meirelles, esse criador incrível. Obrigada por ter vindo, João. Obrigado. Uma honra imensa poder trabalhar com você, uma felicidade ter te conhecido. Espero que a gente possa fazer vários outros projetos juntos. Eu tenho uma admiração profunda por você, pelo seu trabalho. Queria te agradecer demais por estar aqui. Não, igualmente. Nossa, para mim é uma honra também. Prazer muito grande conhecer. E, nossa, uma felicidade muito grande estar podendo fazer isso, viu? Para mim é super importante essa possibilidade de contar essas histórias e de aprender também essas histórias, né? E de crescer com isso, aprender e conseguir passar essas ideias para o mundo, jogar para o mundo, né? Isso aí, viva o povo brasileiro. Viva!